Rodrigo Brandão, que é pesquisador do IEA da USP e também do NIC-BR, e tem desenvolvido pesquisas muito interessantes sobre a inteligência artificial, impactos, o uso da IA no setor público e seus impactos. E foi um tema, aliás, na comissão de juristas, que chegou a se pensar em ter um capítulo específico sobre IA no setor público, depois recuou, algumas regrinhas ali sobreviveram, mas isso foi sendo esvaziado. O que acabou prevalecendo foi um capítulo que, na verdade, até tinha sido uma proposta minha e também não entrou na primeira versão, só na comissão temporária do Senado é que entrou um capítulo sobre fomento. E o que eu acho interessante é que agora esse projeto de lei do Jadiel é voltado para fomento, mas acaba entrando também em governanças, que também não ficou claro para mim como é que é a relação desse PL com o outro PL, vamos ver se a gente entende um pouco melhor. Mas, de fato, o uso da IA no setor público é algo que traz preocupações próprias, né? E até poderia demandar uma regulação específica, né? E vai ser interessante a gente ouvir hoje o Rodrigo. Rodrigo, se você quiser se apresentar um pouco, falar um pouco da sua pesquisa antes de começar sobre o tema específico que você selecionou para trazer aqui, fique à vontade. Mas, Claro. Com certeza, é um tema muito importante para se pensar do ponto de vista de governança de IA, regulação, que é um dos objetivos aqui do fórum. Legal. Antes de tudo, obrigado pelo convite, viu, Juliano, para estar aqui hoje. Eu preparei uma apresentação contando um pouco, dando um panorama de uso de IA no setor público, fiz uma coisa mais conceitual mesmo, tá? E vou contar um pouquinho do que eu estou começando a pesquisar no pós-doutorado e achei legal trazer aqui também para poder, né, deixar aí a agenda aberta e colher contribuições, eventuais sinergias aí que a gente puder identificar. Mas fiz uma coisa mais conceitual, tá, Juliana? Até pensando que é a primeira vez que eu estou no grupo aqui, contando um pouco para as pessoas o que eu pesquiso. Claro, perfeito. Legal. Bom, só para me apresentar rapidamente aí, como o Juliano falou, eu sou pesquisador no IEA, no Instituto de Estudos Avançados da USP, e também no NIC.br, que é um núcleo de informação e coordenação do ponto .br. Nessas duas cadeiras aí, eu pesquiso muito inteligência artificial, principalmente usos que vêm sendo feitos da tecnologia. No NIC, a gente tem uma agenda grande sobre usos da IA, por exemplo, na saúde, na educação. Estamos olhando mais agora para a parte de infraestrutura da IA, né? Estamos olhando muito para a questão de data center, pensando no mapeamento das infraestruturas digitais necessárias para poder fazer a tecnologia acontecer. Hoje eu vou falar mais com o chapéu do IEA, que daí eu que vou contar um pouco, né, do que foi, muito brevemente, do que foi meu doutorado ali, que eu defendi ano passado, e agora o que está me preocupando em termos de pesquisa quando a gente pensa na IA sendo usada no setor público. Então, vou falar mais com o chapéu de pesquisador do IEA hoje, tá? Vou compartilhar minha tela aqui, tá, Juliano? Claro, fique à vontade. Já está com autorização para compartilhar? Tá, ok. Foi? Vocês Foi. estão vendo? Vocês estão vendo aí, né, Juliano? Estamos sim, estamos sim. Legal. Eu coloquei esse título genérico aqui na apresentação, né, que é IA no setor público, usos correntes, possibilidades e riscos, mas daí, na verdade, assim, a questão que está me preocupando, que eu vou puxar mais ali no finalzinho da minha fala, é a gente tentar entender como é que o setor público pode se preparar para usar a tecnologia num cenário que ainda é de incerteza, né? Incerteza sobre os desenvolvimentos, sobre os usos dessa tecnologia. Então, o que eu estou começando a olhar é para estratégias, né, de diferentes países ali, para entender como é que eles estão procurando se posicionar num cenário que ainda é marcado por muitas incertezas em relação à IA em geral, seja em relação ao desenvolvimento, seja em relação ao uso da tecnologia. Mas só para contar brevemente, né, eu acho sempre legal trazer um pouco essa noção de que olhar para a IA
no setor público merece um olhar específico, tá? Tem uma postura muito comum, né, de falar do uso da IA indistintamente, né, no setor privado, no setor público, e isso pode trazer alguns riscos, tá? Mas gosto de começar com essa história, né, com essa breve história aí desse campo, né, que é das pesquisas sobre inteligência artificial sendo usada no setor público, dizendo que ela, né, ganhou ali força mais ou menos em 2016, 2017, quando alguns pesquisadores começaram a se perguntar, né, o que valeria a pena olhar, né, para quais agendas de pesquisa valeria mais a pena olhar quando a gente se propõe a analisar o setor público usando inteligência artificial. Essas discussões, né, essas discussões foram mapeadas, diferentes discussões relevantes ali, uma preocupação muito grande de discutir casos, né, possibilidades, riscos de resultados discriminatórios quando algum órgão público utiliza tecnologia, uma discussão muito forte sobre responsabilidade e accountability, né? Você tem um órgão público usando, acontece alguma coisa errada, quem é que responde por isso? Uma preocupação muito grande sobre o impacto que a IA teria na força de trabalho do setor público e também uma preocupação muito grande sobre a capacidade do setor público usar sistemas de ponta de inteligência artificial e qual que é toda a expertise que ele tinha, né, que ele tem, né, para fazer isso, né? Então, estou pensando principalmente nesse primeiro paper aqui, que é Inteligência Artificial e Setor Público, Aplicações e Desafios, que é um paper que ajudou a abrir um pouco essa agenda, ele é meio antigo, é ali de 2016, 2017, e o que você repara, né, naquele paper ali é uma tentativa de começar a abrir agendas, mas uma agenda ainda que emulava muito né, uma tentativa de trazer para a discussão sobre o uso da IA no setor público, pensando em discussões que estavam feitas principalmente, sendo feitas principalmente no uso da tecnologia no setor privado. O que aconteceu mais ou menos naquela mesma época ali, 2016, 2017, é que foram ganhando notoriedade alguns casos muito delicados sobre o uso da IA no setor público. Um deles foi o uso, né, do sistema Compass ali nos Estados Unidos, principalmente no estado da Califórnia, que começou que muitos juízes utilizavam ali para ajudar na determinação de sentenças, principalmente de liberdade condicional, e o que a imprensa, alguns órgãos do terceiro setor foram reparando é que muitos daqueles resultados eles eram desfavoráveis a pessoas negras, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Né? Naquele momento em que você estava fazendo uma adaptação de agendas, né, para IA no setor público, você começou a reparar também que essa tecnologia, né, se ela, né, tiver alguma espécie de problema ali no uso, seja na tecnologia em si, seja no modo como os outputs dela são utilizados, você poderia ter consequências muito graves para os cidadãos, né? Então, isso que o caso da ProPublica ajudou, isso que o caso do Compass ajudou a colocar em evidência, o que foi ajudando a chamar a atenção para o fato de que o setor público usar uma tecnologia de inteligência artificial, não pode ser tratado rigorosamente da mesma maneira que a gente trata empresas usando a tecnologia, né? Esse caso do sistema Compass foi ajudando a trazer um olhar mais nuançado para esse fato de que a gente, né, quando pensa no setor público usando, a gente tem que, talvez, ter algumas considerações diferentes, aí, alguns cuidados, quando a gente compara uma empresa, uma organização privada usando a tecnologia, né? E o que acho que o caso do Compass, né, ajudou a colocar em evidência foi uma dúvida super legítima de saber se o que estava acontecendo ali naquele exemplo, né, se aquilo ali era um exemplo de um uso ruim ou se aquilo ali, de algum modo, falava do que seria essa tecnologia sendo usada em larga escala, né? Bom, será que se a gente passar a usar IA em larga escala no setor público, a gente vai ter mais casos parecidos com o do Compass, que culminam em resultados enviesados, né? Seja pelo output da tecnologia, seja pelo modo como o operador humano usa esse output. Então, ali a preocupação foi se instalando.
E naquela quadra ali, 2016, 2018, 2020, foi acontecendo nas discussões sobre o uso da inteligência artificial no setor público algo muito parecido com o que se passou em outras áreas do debate sobre inteligência artificial, que era essa dicotomia aí entre um otimismo muito exagerado, que enxerga na tecnologia quase que uma solução mágica para problemas sociais que estão colocados, contrastando com uma postura muito pessimista de que a tecnologia necessariamente seria ruim, os resultados associados a ela seriam necessariamente errados. Então, você tem né, também na discussão sobre o uso da IA no setor público, essas duas posições muito contrastantes e que não é uma exclusividade dessa área, né? Essa dicotomia entre uma esperança muito exagerada e pouco refletida na tecnologia, um medo também muito exagerado em relação à tecnologia, essa postura dicotômica também se reproduziu nessa área, né? E o que começou a acontecer, aí, né, dada essa tensão, foram dois movimentos em paralelo ali, né? Um movimento de tentar entender o que a gente precisaria fazer para poder diminuir os riscos da tecnologia sendo usada no setor público e, ao mesmo tempo, potencializar os seus benefícios, né? Então, a gente passou a ter uma série de recomendações, vou passar muito rapidamente por elas, e, ao mesmo tempo, um segundo esforço, né, para além de fazer essas recomendações mais normativas, era a gente entender como é que a tecnologia está sendo usada de fato, né? Baseada no entendimento, a meu ver, muito correto, de que a gente precisa de evidência para poder discutir o que fazer, né? Seja para, né, desconstruir uma certa romantização em relação à tecnologia, seja para afastar medos que talvez não se justifiquem, tá? Eu coloquei aqui no slide essas duas referências, já são mais antigas, né, mas acho que elas ainda hoje são úteis. Uma é esse relatório da OCDE, que fala sobre usos da IA no setor público. Ele tem uma visão muito otimista sobre o uso da IA no setor público, e contrastando com ele, eu gosto muito dessa obra aqui da Virginia Eubanks, que, traduzindo para o português, é Automatizando a Desigualdade. A Virginia Eubanks, ela não olha especificamente para a inteligência artificial, mas esse livro dela ajudou a puxar o debate sobre potenciais riscos da inteligência artificial sendo usada no setor público, né? Um dos casos que ela aborda ali, que ficou muito famoso, é o caso do Conselho Tutelar do Condado de Allegheny, no estado da Pensilvânia, que procura traçar o perfil de famílias onde poderia acontecer abusos contra crianças e adolescentes, e ela vai mostrando, por meio de um estudo de caso, como, né, esse perfil, em geral, acabava sendo o perfil de uma família pobre, e era, em geral, o perfil de uma família empobrecida, porque essas famílias recorrem mais ao Estado, e, portanto, o Estado tinha mais dados sobre essas famílias, né? E ela deixa muito em evidência que, né, a lupa do Estado se direcionava para determinadas famílias, em geral pobres, simplesmente pelo fato de que o Estado dispunha de mais dados dessas famílias do que de famílias ricas, onde talvez as mesmas condutas em relação a crianças e adolescentes estivessem acontecendo. Mas trouxe essas duas obras só porque eu acho que elas ajudam a ilustrar aí uma visão bastante positiva e uma visão bastante negativa, eu diria, em relação à inteligência artificial sendo usada no setor público. Uma coisa que também vale a pena destacar, que eu acho que até hoje vale a pena falar isso, mas antigamente era quase uma novidade dizer isso, e é que nesses primeiros momentos, nessas primeiras discussões sobre a IA sendo utilizada no setor público, era uma das dificuldades de fazer esse debate que a gente falava em, né, governo usando IA. Você falava governo IA, as pessoas automaticamente já pensavam governo regulando IA. Então, assim, teve um trabalho que foi sendo feito, né, por vários pesquisadores para ajudar a caracterizar o governo, né, o setor público, não como regulador, ou não apenas como regulador, mas como usuário da tecnologia em si, para ajudar a investigar esses diferentes problemas que eu fui tateando aqui, tá? Então, nessa tentativa, né, como eu falei anteriormente ali,
diante dessa tentativa de tentar entender como evitar um cenário em que a IA traz muitos riscos para o cidadão quando ela é utilizada pelo governo, ali no setor público, você passa a ter uma série de recomendações do que pode ser feito para tentar maximizar os benefícios e reduzir possíveis danos da tecnologia. Existem vários materiais desse tipo, né? Não vou passar por cada um deles, mas, em geral, o que esses materiais trazem, eles procuram chamar a atenção para o fato de que a gente tem que, né, trabalhar com dados confiáveis, ter critérios muito claros que balizem o uso que os servidores públicos fazem da tecnologia, um uso que tem que ser supervisionado e que, para poder ter uma supervisão eficiente, tem que ser baseado em preparo, né, tanto de quem usa quanto do servidor que supervisiona os usos que são feitos. Esses manuais, né, de recomendações, de boas práticas de uso, eles falam muito também da necessidade de você definir responsabilidades claras ligadas, seja à contratação, ao desenvolvimento da tecnologia, seja ao seu uso. Abordam muito também a questão da transparência e batem muito numa tecla que é super importante, né, que é não entender inteligência artificial como uma inovação que precisa ser usada pelo simples fato de ser novo, né? Mas sim uma tecnologia que tem que estar a serviço da resolução de problemas específicos, né? Então, eles batem muito nessa tecla da avaliação contínua para dizer que a gente precisa se perguntar o tempo todo se a tecnologia, quando utilizada no setor público, tem capacidade para resolver problemas específicos, né? E daí a necessidade de testar a tecnologia antes, né, de implementá-la a fundo, né, de implementá-la nas mais diferentes frentes ali do setor público e também testar regularmente para ver se, ao longo do tempo, o uso da tecnologia continua se justificando. Então, né, você tem essa primeira série de recomendações para tentar potencializar benefícios e reduzir riscos. E um outro movimento que correu em paralelo, né, quando a gente pensa nessa agenda de pesquisa e também de atuação de vários órgãos, organismos internacionais, órgãos da sociedade civil, para tentar entender o que fazer aí para ter os melhores resultados da tecnologia. Para além das recomendações, a gente teve também um esforço grande para mapear os usos que são feitos, né? Muito partindo do entendimento de que até para poder recomendar alguma coisa que seja consistente, a gente precisa estar calcado em evidência de como é que esse uso está acontecendo. No caso da inteligência artificial no setor público, você teve aí um esforço grande, qualitativo, de fazer repositórios de casos de uso da tecnologia, né? O setor público puxou muito forte essa agenda para tentar mapear situações em que a tecnologia era utilizada, principalmente na segurança pública, né? O LAPIM, por exemplo, fez bastante esse trabalho, o Panóptico também fez bastante esse trabalho, várias organizações fizeram. Eu também entrei nessa agenda no meu doutorado, mas eu resolvi pesquisar um tema onde a voltagem do debate era um pouquinho menor. Eu olhei para reconhecimento facial sendo usado no transporte coletivo de grandes municípios brasileiros, né? Então, eu também procurei fazer um mapeamento, um repositório de casos de uso, mas olhando para uma área em que as pessoas não costumam olhar tanto, que é a área de transporte. As pessoas costumam olhar muito para a área de segurança, e ao olhar para essa área específica que é transporte, no meu caso, eu olhei mais para tecnologias de verificação, né, de face, né, ao passo que na segurança pública o debate está mais pendendo para tecnologias de identificação. Depois posso falar um pouco mais dessas diferenças, mas só queria nesse momento trazer que teve esse esforço de muitos pesquisadores, de muitas organizações para tentar identificar primeiro onde é que essa tecnologia estava sendo usada, tá? Ainda nessa linha de fazer grandes repositórios de uso, sempre menciono esse trabalho da Transparência Brasil, ele já é antigo, tá? Mas acho que vale mencioná-lo, que foi um esforço inicial e que outras organizações fazem até hoje, tá? De construir repositórios de casos de uso, que é, de novo, né, para a gente saber onde é que está sendo usado e a gente poder pensar se soluções, né, possíveis soluções para potencializar benefício e reduzir risco, se elas podem eventualmente funcionar em casos práticos de uso, tá?
Bom, não vou... Só separei mais alguns, né, alguns estudos para dizer que, ao mesmo tempo que a gente tinha essa tentativa, né, de fazer esses repositórios de casos de uso, alguns estudos também já há alguns anos começaram a procurar, a tentar fazer grandes levantamentos, né, levantamentos mais quantitativos daí, né, não vou pegar casos isolados, mas vou tentar ver no atacado o tanto que essa tecnologia está sendo usada efetivamente. Um dos primeiros esforços desse tipo foi feito nos Estados Unidos em 2020. É um estudo que também merece ser citado aí pelo pioneirismo dele, que procurou identificar, né, na administração federal dos Estados Unidos ali, em quantas agências tecnologias de inteligência artificial eram utilizadas, que tipo de tecnologia que era utilizado, e esse estudo ele é muito interessante, não só pelo pioneirismo dele, mas pelo fato de que os achados dele, eu não vou entrar em um por um, claro, mas eles já vão deixando evidente, lá atrás, em 2020, o tanto que não dava para pensar a tecnologia por si só, né? Você tinha que sempre pensar a tecnologia no contexto em que ela é usada, né? Quem são os operadores envolvidos na contratação, no desenvolvimento, no uso, esse uso no setor público, como é que ele se compara com usos similares que são feitos no setor privado. Então, esse primeiro mapeamento ajudou a deixar muito evidente a necessidade da gente olhar para o contexto em que a tecnologia é utilizada e não somente para a tecnologia em si, tá? Os estudos da União Europeia também um pouco mais ou menos, né, mais ou menos na mesma linha, deixando muito evidente o fato de que, por melhor que seja a tecnologia, a aceitação que o servidor público vai ter daquela tecnologia continua sendo uma variável extremamente importante para a gente entender não só a possibilidade de disseminação da tecnologia na administração pública, mas também a possibilidade de uso responsável né, que pode ser feito da IA, né? Então, esse estudo também ajuda um pouco a dar os limites, né, desse campo de estudo. E daí a gente tem, né, grandes levantamentos quantitativos. No Brasil, eu separei 2 exemplos, até para dar um pouco o estado da arte aqui no Brasil, né, desse uso no setor público. As 2 principais fontes atualmente, quando a gente pensa em mapear, fazer grandes levantamentos, né, de uso da IA no setor público brasileiro, é o autodiagnóstico do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, que é um autodiagnóstico que é liderado pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, e a pesquisa TIC Governo, que é realizada pelo NIC.br, né? Eu tenho um pouco de viés, porque além de trabalhar no NIC, eu sou um admirador da pesquisa, já vou falar alguns dados dela, mas só para trazer primeiro aqui, inicialmente, essa fonte de dados que, para quem tem interesse no tema, vale a pena olhar, são os dados do autodiagnóstico CISP, né, que é conduzido pela SGD. Os últimos dados, né, desse autodiagnóstico, eles foram publicados em novembro, e os dados foram levantados com 234 órgãos né, do governo federal. Eu não vou entrar em cada um dos números aqui, mas o que vale a pena destacar é que você tem, né, entre as iniciativas mapeadas, que foram ali 667, um grande número de iniciativas que ainda está em uma fase de prospecção, tá? E uma quantidade menor aí de sistemas que, de fato, já estão operando, tá? O que os envolvidos com o desenvolvimento e o uso dessas soluções que já estão, né, que de algum modo eles estão prospectando, ou já estão implantando, o que eles apontam é que eles vêm usando a tecnologia para tentar aumentar a velocidade de atendimento dos serviços públicos, e tem um uso aí muito forte que é para, né, tentar ajudar os servidores na atividade finalística dos órgãos nos quais eles estão, né? Então, tentar trazer agilidade para o funcionamento da máquina pública, né? Mas eu acho sempre interessante destacar, né, que desse universo de iniciativas a gente ainda tem um número menor de soluções que já foram de fato implantadas ou que estão operando, e eu vou falar porque eu acho esse dado importante, tá? Trouxe aqui muito, para quem tiver interesse, né, os responsáveis pelo autodiagnóstico, eles mapeiam, né, quais são as principais dificuldades
envolvidas para desenvolver ou usar a tecnologia. Recursos financeiros ainda é uma questão muito delicada, né? Representa ainda uma barreira muito forte para quem deseja trabalhar com IA, né? Então, é um indicativo aí um pouco indireto, sou eu interpretando o dado aqui, de que ainda não é barato fazer a tecnologia, fazer soluções que funcionam, tá? Só uns highlights, acho legal também destacar que as soluções implantadas, a maior parte delas, né, dos órgãos, eles implantam ainda muito, eles vêm fazendo um esforço muito grande, principalmente na área de assistentes virtuais para atendimento ao cidadão, então fala desse esforço, pelo menos que está sendo feito aqui na administração pública federal, de tentar criar canais de diálogo mais diretos com o cidadão, e a pesquisa monitora também aí algumas habilidades que, na visão, né, dos envolvidos com o desenvolvimento e uso da tecnologia, seriam desejáveis, né? Os respondentes da pesquisa dizem, por exemplo, que uma habilidade que eles mais sentem falta são habilidades na área de ciências de dados e machine learning. Só trouxe uns highlights aqui mais para quem se interessar. E os dados da outra grande fonte de pesquisa, né, sobre o uso da IA no setor público brasileiro é a pesquisa TIC Governo, né, que é conduzida aqui pelo NIC. E a pesquisa TIC ela tem alguns dados sobre o uso, não vou passar por cada um deles, mas esse número geral aqui, né, que é o percentual de órgãos que utilizam, a gente vê que 60% ainda não utiliza, né, a tecnologia. E eu acho esse dado importante da gente ter em mente, porque quando a gente olha para ele, remete aí a um cenário em que a tecnologia ainda não está extremamente disseminada pelo setor público. Ela está presente, mas não completamente disseminada. E isso nos dá a possibilidade de discutir, nos dá tempo e a possibilidade de discutir quais são as balizas que a gente vai construir para o uso responsável dessa tecnologia, dado que ela está presente, mas ainda não está disseminada, a gente está num bom momento para testar o que pode funcionar no caso de usos que a gente entende que são desejáveis, né? Então, esse número dos 60% que ainda não usam, eu acho que ele é um número que nos chama para esse debate, né? Um número que nos diz, olha, dá tempo de construir boas balizas para o uso responsável, pensando que o uso responsável, no caso, né, dessa discussão aqui, é o uso que beneficia o cidadão. E mais uma coisa que eu acho que uma agenda que está em aberta, né, se a gente pensa que essa tecnologia está presente, mas ela ainda não está disseminada, tem uma questão para mim, que é isso que está me preocupando, que me motivou a ir fazer minha pesquisa de pós-doutorado agora, é como que o setor público ele pode se preparar para cenários que são ainda incertos, né? Como a gente viu ali nos dados da TIC Governo, a tecnologia está presente, mas não está totalmente disseminada. Essa disseminação vai acontecer, como que a gente quer que ela aconteça, né? Os condicionantes, os componentes técnicos, os aspectos técnicos da IA vão permitir usos de determinados tipos, usos mais ou menos responsáveis. Então, tem uma série de debates aí que falam de um cenário que ainda está muito aberto, né? E que envolve tanto o desenvolvimento quanto o uso mais amplo da tecnologia. E eu tenho me perguntado como é que o setor público brasileiro pode se preparar para enfrentar esses cenários que a gente não tem muita certeza, né, de para onde é que eles vão caminhar, quais cenários efetivamente vão se concretizar. E por isso eu comecei a olhar mais recentemente para a experiência de alguns países. Me deparei com a experiência do Reino Unido, que me parece muito consistente, né, que trabalha com a construção de cenários, né, de possíveis trajetórias de desenvolvimento da IA, não só no Reino Unido, mas no mundo inteiro, levando em consideração uma série de incertezas que eles entendem como incertezas críticas, e eles preparam alguns cenários e trabalham com os órgãos da administração pública a tarefa ali né, deles pensarem se as políticas que eles estão desenvolvendo, como é que elas se comportariam em cada um dos cenários que eles mapeiam, que eles constroem a partir dessas incertezas críticas. Então, tem um trabalho de prospecção de cenário que eu acho que é importante a gente fazer para a gente conseguir preparar minimamente o setor público, seja para pensar suas contratações, que tipo de contratação vai fazer,
para navegar nesse futuro que ainda está muito aberto, né? E no caso só uma pitada aqui, também acho interessante a experiência do que o setor público brasileiro já está fazendo, né? Para lidar com esse cenário de incertezas, uma das ações aí do Ministério da Gestão e Inovação foi criar o núcleo de informação, o núcleo de inteligência artificial, né, da Administração Pública Federal, que congrega aí uma série de instituições para ir mapeando, né, as oportunidades e os riscos da inteligência artificial no setor público brasileiro e como é que eles podem ir preparando, né, os diferentes órgãos, os servidores nos diferentes níveis para lidar com a tecnologia. Então, eu acho que é uma experiência que vale a pena ter no radar, que é a experiência que a gente já tem aqui no Brasil, né, para a gente enfrentar esse cenário de incerteza. E aí, por fim, né, porque que eu acho importante a gente se preparar para cenários ainda incertos, né? Porque como, né, está aberto, né, o que a gente pode fazer em relação ao uso da IA no setor público, dá para a gente pensar em vários cenários possíveis, né? Desde um setor público que usa pouco, mas também se prepara pouco, o que não é desejável, ou, eventualmente, um cenário em que o setor público usa muito, mas tem muito pouco preparo, né, para fazer os usos que faz. Isso também, né, vai trazer muitos riscos para a população como um todo. A gente pode ter um cenário em que o uso ele acontece de uma maneira bem feita, com bons resultados, mas em áreas muito específicas, né, numa pegada de uma experiência positiva que não se dissemina pelo setor público. E, né, se a gente, né, trabalhar direito, eu acho que o cenário ideal é que a gente tenha um estado aumentado, né, que é uma inteligência artificial que é bastante usada, com funcionários, servidores que estão preparados para fazer bons usos, e isso faz com que a gente tenha o melhor da tecnologia. E, né, esse bonequinho aqui do lado, feioso, é só para nos lembrar que é importante a gente tentar pensar o melhor uso dessa tecnologia, porque, de fato, a IA pode nos trazer muitos benefícios, desde que muito bem utilizada, mas se ela passar a ser utilizada, né, sem os devidos cuidados, pode ser que a gente, né, opte por parar de usar a tecnologia ou de parar de tentar entender como é que a gente pode extrair o melhor dessa tecnologia. Isso pode, invariavelmente, nos levar a um novo inverno da IA e, infelizmente, as situações em que a gente vai deixar de usar a tecnologia em ocasiões ali que, se bem usada, ela poderia trazer muitos resultados positivos. Então, acho que a gente tem que pensar como fazer bons usos exatamente para não cair num cenário de um medo que nos impeça de usar a tecnologia.